A temática que vamos falar hoje é sobre um texto que me chamou bastante atenção. Nos momentos que eu tenho de buscar conhecimento da parte de Deus, esse texto me chamou bastante atenção. Por que me chamou a atenção? É uma passagem que eu já esfolhei toda a Bíblia Sagrada e não encontrei Deus falando em lugar ou para nenhuma pessoa na temática que nós vamos falar hoje, que é eu tenho pressa. Por que me chamou a atenção? Porque quando alguém se expressa assim, é porque tem algo a realizar. Ninguém fala que tem pressa para alguma coisa se antes não tiver alguma coisa para ser concretizado. No caso, no momento, se eu tiver para ir para a igreja, se eu já estiver pronto e a minha esposa estiver atrasada, eu vou dizer para ela, bora, né? Se arruma depressa, porque eu tenho pressa, porque eu vou dirigir o culto, ou eu vou pregar, ministrar, já estou atrasado, né? Ninguém se expressa dessa maneira se não existir algo para ser realizado. E esse texto me chamou bastante atenção porque eu discorri toda a Bíblia Sagrada e não vi Deus se expressando dessa forma. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo narra o apóstolo João, no seu capítulo de números 13 e verso 27. E após, está escrito assim, e após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretende fazer, faze-o depressa. O que pretende fazer, faze-o depressa. Por que Jesus disse eu tenho pressa? Em algumas traduções, faz porque eu tenho pressa. E por que me chamaram a atenção esse texto? Analisando no começo da criação, eu pude entender Deus com a sua onisciência e com a sua onipotência. Ele poderia arquitetar no seu coração, na sua mente, como é um Deus de perfeição, um Deus que tem um poder ilimitado. Ele poderia dizer, haja tudo aquilo que o meu coração, que a minha mente processou. Mas ele não teve pressa para fazer, para trazer à existência a todo o universo, a terra. E ele foi fazendo, segundo a Bíblia Sagrada, cada dia foi-se o primeiro dia, e Deus fez a separação, da porção seca. E no sexto dia concluiu a sua obra. Outro texto que me chama bastante a atenção também foi o período em que Deus, alguns historiadores dizem que foi por volta de 232 a 235 anos, que Deus deixou o povo sendo escravizado pela mão do rei chamado Ramsés, primeiro rei ali do Egito. Mas Deus não teve pressa para resgatar o seu povo. Houve também um período que a Bíblia Sagrada diz que por causa da dureza do coração do povo de Israel, Deus permitiu que Nabucodonosor levasse para a Babilônia. E lá Deus não teve pressa, passou-se 70 anos, o povo sendo ali escravo daquela nação, do rei da sua época, que era Nabucodonosor. E Deus não teve pressa para resgatar o seu povo. Houve-se também um período chamado que é o período do silêncio, período interbíblico, conhecido por alguns eruditos da palavra de Deus, em que de Malaquias até a época de Cristo houve-se por volta de 400 anos, que é conhecido como os anos do silêncio. Deus ele não teve pressa para cumprir aquilo que João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Deus não teve pressa para enviar o seu Filho sobre essa terra, mas o momento de concretizar o seu propósito, o seu projeto, Jesus vai e diz, eu tenho pressa. Por que Jesus disse, eu tenho pressa? Preste bastante atenção. No texto que ler, João capítulo de número 3, vai dizer, após o bocado seco, imediatamente entrou, a Bíblia diz que em Judas, Satanás, e disse por Jesus a ele, o que tu pretende fazer, faça depressa, eu tenho pressa.
Aleluia. E imediatamente a Bíblia diz que, saindo-se Judas também, ele se retirou para um lugar em que ele era de costume orar, o horto chamado Getsemane. E a Bíblia Sagrada nos mostra bem claro, já lá em João capítulo de número 18, verso 13, que narra seu apóstolo João, tendo pois Judas a escolta. Judas veio com a escolta de 300 soldados do Sinédrio, que era, na verdade, o Sinédrio era o corpo governante de Israel naquela época, e veio com mais 300 soldados do Império Romano, que era governado por Pilatos naquela época em Jerusalém. Segundo alguns historiadores, diz que vieram 600 soldados com tochas, porrete, cacetete, algumas traduções, para prender o homem mais simples e mais humilde que já pisou sobre a face dessa terra. O homem que veio revolucionar a história da humanidade sem pegar em nenhum tipo de arma. E a Bíblia diz que, sabendo, pois, Jesus, no verso 4 do capítulo 18 de João, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se. Preste bastante atenção. Primeiro, lá no começo, ele diz a Judas que tinha pressa. E a Bíblia diz que aqui no verso 4, ele adiantou-se e perguntou-lhe: a quem buscais? E verso 5 diz: e responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Disse-lhe Jesus: sou eu. A Bíblia diz que eles recuaram e caíram por terra. E por 2 vezes perguntou Jesus: a quem buscais? Preste bastante atenção. A quem buscais? Olha que no começo eu comecei a falar sobre Jesus falando para Judas: eu tenho pressa. Na temática que eu quero falar para vocês que me acompanham por meio do YouTube, é sobre o processo da condenação até a morte de Jesus. Do Getsemane, que comecei agora, da mesa da última ceia com os seus discípulos, até o Gólgota, o Calvário. Foi um dos processos mais rápidos da história. E um fato inacreditável que abalou os soldados foi a insistência de Jesus em ser preso. Todos nós sabemos, e eles sabiam, eles não entendiam Jesus, mas Jesus tinha pressa. Ele sabia que uma voz de prisão gera tumulto, gera ansiedade. O réu resiste em ser preso na realidade e fica tenso, agressivo e às vezes incontrolável, mas não conseguia entender porque o homem, odiado pela cúpula judaica, se entregava de tão espontânea vontade, com a tranquilidade que choca até hoje, os paradigmas da psicologia e da psiquiatria. Eles não entendiam, mas Jesus tinha pressa. No verso 6, a sua atitude de Jesus deixou os soldados atemorizados com aquela situação. Alguns caíram no chão. Talvez se perguntasse como é possível que o homem que curou cego, que ressuscitou morto e debateu com os fariseus na sinagoga, esteja se entregando voluntariamente. E como pode alguém que, sob o risco de morte, se entregar desta maneira? Prender aquele que agitava a nação de Israel, o que parecia ser uma tarefa difícil e perigosa, transformou na tarefa suave, porque Jesus tinha pressa. Eles não entendiam, mas Jesus tinha pressa. Olha, o que me chamou a atenção é que Jesus ajudou a todos com o seu poder. Todos. Mas ele recusou a usar o seu poder quando foi julgado e crucificado.
Tudo isso porque ele tinha pressa. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido do jardim do Getsemane para a casa de Anás. Possivelmente, ele era o chefe do Sinédrio, o corpo governante de Israel. E era sogro de Caifás, supremo sacerdote naqueles dias. E os soldados conduzindo Jesus do Getsemane para a casa de Anás, quando Jesus sai do jardim para a presença de Caifás, a Bíblia nos mostra o que me chama a atenção. Todo este processo, né, do julgamento até a cruz, foi as atitudes de Cristo, o silêncio. Preste bastante. Jesus, quando sai do jardim do Getsemane para a presença de Caifás, sendo espancado, mas a postura inabalável do nosso mestre chocava os seus inimigos. Ele os espancava, os seus inimigos espancava de maneira que nós vamos ver discorrer toda a trajetória, as injustiças daqueles homens. Mas ele o amava. Sabe por quê? Porque ele tinha pressa. Enquanto ele era conduzido, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio para matá-lo, para anulá-lo, enquanto ele queria morrer para dar a vida. Eu tenho pressa. Eles não entendiam. Eles queriam de todos os jeitos matá-lo, o mestre. E a Bíblia diz que em João 18, 24, então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, sumo sacerdote. Preste bastante atenção. Eles precisavam de 3 acusações para impor contra o Império Romano naquela época. E as 3 acusações, por serem falsas, eram muito sérias, em que ele estava tentando impor Jesus contra o Império Romano. Sabemos que quem se impôsse, quem fosse contra o Império Romano naquela época, era assinar a sua sentença de morte. Era muito séria essas 3 acusações falsas que ele estava querendo impor Jesus contra o Império Romano naquela época. O primeiro era que ele agitava a nação. Primeiro, se nós desfolhearmos a Bíblia, as biografias dos evangelhos, como narram os 4 evangelhos, a biografia de Cristo, as biografias, nós vamos ver que Jesus, de momento algum, ele convocava as multidões para ouvir. Não, as multidões saíam de todas as partes das aldeias, das cercanias vizinhas, das cidades vizinhas de Jerusalém para ouvir. E a Bíblia diz que o povo se amontoava, porque Jesus trazia palavra de perspectiva de vida. Jesus trazia a esperança para aqueles que não tinham mais. Porque me chama bastante atenção, Jesus ele não convocava, que muitas vezes Jesus se retirava das praças e ia para as margens dos rios, do mar da Galileia, para o monte, e as multidões lhe acompanhavam, não era por hora, dias, para ouvir o nosso mestre. E a segunda é que era impedir o pagamento de tributo, pagamento de tributo a César. E nós podemos ver bem claro, uma época, um dia, no texto sagrado nos mostra bem claro, que os opositores de Cristo quis pegar ele nós temos que ter algo para prendê-lo, para matá-lo, para parar esse homem. Já sei o que vamos fazer. Nem dar cá uma moeda. Pegaram a moeda, mestre, perdão. Chamaram Jesus e disse: é lícito, o homem é livre. É certo em pagarmos impostos a César. E Jesus, com a sua sabedoria, como sempre no seu silêncio, antes de agir, ele pensava: pega uma moeda, dê cá a moeda. De quem é esta imagem? E disseram: é de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Preste bastante atenção. A terceira
fazer-se rei. O reino, ele diz bem claro, meu reino não é deste mundo. Agora Jesus sai da casa de Caifás e é apresentado a Pilatos. Estava se conduzindo o nosso mestre para as mãos daqueles carrascos, para mais umas torturas de dor. Jesus sabia disso, mas ele tinha pressa. O amor, como já falei em alguns vídeos, o amor faz o ser humano ser capaz de superar os seus limites. Quando o amor é grande, não há obstáculo intransponível. E ele conduz o nosso mestre para Pilatos, e Pilatos desejava uma resposta clara sobre a identidade de Jesus, para obtê-lo e usá-lo a sua autoridade de governador conferida pelo Império Romano. Agora começa um diálogo que me chama bastante atenção entre dois reis. O de Pilatos passado, o reino passado, e o de nosso Jesus, o reino eterno. E Pilatos começa a interrogá-lo a Jesus. Me diz, tu és rei? Tu és rei? Tu és rei dos judeus? E Jesus, como sempre, tranquilo nas suas respostas, me diz quem tu és. Me diz quem tu és. Tu és rei dos judeus? Olha o que Jesus diz. Tu dizes. Não sabeis a resposta de Pilatos, que eu tenho autoridade para te soltá-lo, para te libertá-lo. Eu tenho poder sobre ti para te livrá-lo e te condená-lo. O que me chama bastante atenção é algo impensável na história do direito e do poder político. O réu confere autoridade ao juiz. E quando Jesus lhe diz, lhe responde, tu não tens poder nenhum sobre mim, a não ser que do alto seja dado a ti. Olha só, ele está dizendo com poucas palavras, Pilatos, olha, tu não tem poder nenhum sobre mim, a não ser que eu mesma te dê, para que concretize, para que se realize o que eu tenho pressa. Aleluia. Disse-lhe Jesus, sobre mim não tem, a não ser que do alto seja te dado, tu não tem poder nenhum. E Pilatos diz, eu não acho. Pilatos conduz Jesus de volta, se retira do petróleo, como diz, fugiu da mente a palavra, e conduz Jesus de volta para o meio da multidão ali. Eu não acho nenhum crime neste homem. E sabendo que Jesus era galileu e que Herodes estava naqueles dias em Jerusalém, ele enviou Jesus para Herodes julgá-lo. E vai o nosso mestre mais uma vez para os carrascos romanos. Amados queridos ouvintes, o Filho do Homem já não tinha mais força para caminhar, porque fizeram com ele o que não se fazia com nenhum condenado ao suplício da cruz. Fizeram com o nosso mestre o que em toda a história de crucificação, desde lá dos gregos, você não vai ver o sofrimento que nosso mestre passou. Eis um grande paradoxo, o que me chama também a atenção, um grande paradoxo. Em nome de Deus, eles serviram a Deus. Por quê? Porque não descobriram que ele estava escondido na pele de um simples carpinteiro. Um simples carpinteiro. Herodes não achou resposta sobre o desejo que ele tinha para conhecer o nosso mestre. E o que ele faz?
Tira esse tolo daqui. Por que Herodes falou assim? Por que Herodes falou assim com o nosso mestre? Porque lhe faltava algo precioso no seu coração. Lhe faltou algo em que nós temos. O que, irmão Agripino? Lhe faltou a fé em seu coração. Porque a fé ela é a ausência da dúvida. A dúvida é a mais íntima companheira da nossa vida. Tem muitas pessoas nesse século 21 que vivenciamos como Herodes, que quer que Jesus venha até você e faça um milagre e tire a sua dúvida do seu coração. Dessa forma, vai morrer com a dúvida e nunca vai ter milagre do nosso Senhor Jesus Cristo. E como Herodes ficou com a dúvida e morreu, aleluia. Quando ele torna Jesus de volta e volta ao nosso mestre pelas vias dolorosas de Jerusalém para a fortaleza Antônia, para a presença de Pilato, de novo, dessa vez para cumprir a sua pressa. João 19:12 diz assim: desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltar este, não és amigo de César. Qualquer que se faz contra, qualquer que se faz reis é contra César. Talvez a maior dor que o nosso mestre teve que suportar foi essa. Qual, irmão Agripino? Ao ver muitas pessoas que ele tinha saciado as vossas fomes, que viram o nosso Jesus fazendo muitos milagres e sendo influenciados pelos fariseus, e dizer: crucifica. E vendo o povo traindo o desejo de liberdade. Primeiro que o povo de Israel, ele nunca não foi subjugado ou prostrou a nenhum rei. Ele não aceitava outro rei, a não ser o reino de Deus, ou por meio de um rei levantado por Deus. Era entre 7 e 8 da manhã. Jesus seria crucificado às 9 horas. Sabe o que me chama a atenção? É que qualquer pessoa que fosse condenada depois de julgado, formalmente, naquela época, se eles obtessem ou quisessem ser julgado por Roma, por Tibério, naquela época, o seu processo era odiado, as pessoas tinham mais dias de vida. Provavelmente os dois que estavam ao lado de Cristo, crucificados, que estavam ao lado de Jesus, já estavam no final do seu processo. E todos os recursos já não havia, já se esgotaram. Mas Jesus estava sob o julgamento romano havia menos de 3 horas. Se apelasse para César, provavelmente o seu processo seria adiado e transferido para Roma. Mas todavia não apelou, não fez nenhuma reivindicação, apenas aguardou a decisão final. Eu preciso morrer logo, eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Por que Jesus disse eu tenho pressa? Aí está a resposta. Eu preciso morrer. Eu falei qual foi a finalidade de Deus em uma das minhas mensagens: dar a vida ao homem. Aí está a resposta. Jesus precisava morrer para nos dar a vida com abundância. Jesus precisava morrer para dar a esperança para nós, porque sem esperança o ser humano não tem mais perspectiva de vida. O ser humano, ele pode perder carro, pode perder bens, pode perder fortunas, mas quando ele perde isso que é precioso para nós, a esperança, ele perde o prazer de viver. E não havia mais esperança naquela época. O povo vivia angustiado, vivia sem esperança. Sabemos que naquela época Roma governava com um braço de ferro. O povo tirava o pão da sua mesa para pagarem
posto a César, era oprimido, não tinha desejo, não tinha prazer para se reunir nas suas assembleias solenes e prestar um culto a Deus com o coração aberto e contrito, aquebrantado, porque a Bíblia diz: e não rejeitará o Senhor teu Deus. Mas estava amargurado, estava triste, não tinha, como a Bíblia diz: não vos entristecei, porque a alegria do Senhor é a vossa força. O povo não tinha alegria, aleluia. E nós vemos bem claro, Jesus precisava da liberdade às nossas vidas, porque sem liberdade nós vivemos deprimidos, oprimidos, aleluia. Somos fáceis a nos destruirmos e sermos destruídos. Por isso que Jesus tinha que dar a liberdade. Jesus, ele não queria libertar o povo da mão de Roma, da mão de Tibério, de César. Não, Jesus queria dar uma liberdade espontânea que brotasse dentro do seu cérebro, do seu coração. Liberdade para nós adorarmos, para prestarmos culto e honra ao seu nome a todo tempo e a todo momento. É esta a liberdade. É por isso que ele tinha pressa de me dar essa liberdade de proferir o seu nome em algumas nações, como eu tenho entrado para proferir o nome do nosso mestre. Como entrei em um lugar que passei por volta de quase milhares de quilômetros para entrar em um lugar difícil, o acesso do Evangelho, para dizer para aquela nação que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. É por isso que ele tinha pressa de morrer para ser a cura para as nações, de nos dar acesso a Deus. Eu tenho pressa, faze logo, Judas, porque eu preciso trazer a criação do meu Pai voltasse para a sua, aleluia, adoração ao nome daquele que é digno de ser adorado. É por isso que Jesus teve pressa de trazer para você, quem sabe não